A pessoa não saber diagnosticar, não saber, acaba assustando a paciente. Uma diástase, poxa, 10 dedos, a pessoa chegou muito assustada. E, na verdade, ela mediu um comprimento dessa diástase, ela mediu desde o externo até o púbis, e ela tinha uma diástase num comprimento ali de aproximadamente 10 dedos. Não é assim que a gente mede diástase, né? Então, vamos tentar descomplicar um pouquinho essa questão do que é a diástase, de como a gente examina, diagnostica uma paciente se ela tem ou não tem uma diástase, o que é considerado normal ou não, ou fora anormal, né? Então, vai ser esse o objetivo das nossas lives, tá? Eu vou fazer uma maratona de lives durante um mês. A gente vai fazer segundas, terças, quintas e sextas. Vão ter lives lá no Instagram. E todas as quartas a gente vai ter uma live aqui com um formato um pouquinho melhor, um pouquinho mais aprofundado, para discutir a questão da diástase com vocês. Então, assim, tendo dúvidas, vai colocando aqui no chat para a gente no final discutir essas dúvidas. E quem tiver sugestões, quer pedir algum tema específico relacionado à reabilitação do abdômen, vai colocando ali também, porque toda sugestão é bem-vinda. Eu já tenho alguns temas, mas são 20 temas, né? É tema pra caramba. Então, esse mês vai ser bem longo para a gente trabalhar bastante, desenvolver bastante esse tema, esse assunto. Então, vão me mandando essas dicas, essas dúvidas, que tudo ajuda, né? A ideia aqui é para a gente fazer um grupo que vai discutir esse tema e vai descomplicar um pouquinho ele, deixar ele um pouquinho menos complexo e um pouquinho menos assustador também. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui na salinha de espera. Ok. Então, vamos começar a descomplicar a diástase. Para descomplicar essa diástase, então vou me apresentar aqui para vocês. Algumas pessoas estão me conhecendo há pouco tempo, tá? Eu sou fisioterapeuta há quase 20 anos, sou especialista em saúde da mulher, trabalho com a reabilitação abdominal e postural e pós-parto, e principalmente o tratamento da diástase. Estou desenvolvendo esse trabalho já há 4 anos, que eu entrei nessa linha. Eu trabalhava com Pilates antes, e aí acabei que, na busca de um trabalho postural a mais no meu trabalho do dia a dia, eu fui em busca disso e encontrei uma técnica que me apresentou essa paixão pela saúde da mulher. Tá? Então eu comecei a trabalhar com a ginástica abdominal hipopressiva, que quem está aqui sabe, já conhece, já ouviu falar. Tem colegas de equipe aqui também, a Soli é uma das minhas colegas de equipe, e foi uma paixão pela saúde da mulher e eu acabei abandonando o Pilates e abraçando e estudando cada vez mais, me aprofundando, fui fazer especialização em saúde da mulher, pretendo fazer mais algumas coisas ainda, porque eu acho que sempre tem muito para aprender, né? Bom, vamos falar o que é a diástase abdominal. A diástase abdominal, ela nada mais é do que o afastamento, a distância entre os reto-abdominais, tá? Esses músculos que a gente tem aqui na frente, o famoso músculo do gominho, né? Do tanquinho. Muitas pessoas pensam que os músculos têm que ser colados. Eles não são colados, eles não são completamente unidos, tá? Eles têm uma separação, eles têm uma distância considerada fisiológica, que é o tecido conjuntivo que preenche, tá? Chamado de linha alba. Então, entre os reto-abdominais, a gente tem a linha alba. Essa linha alba é de tecido conjuntivo, é um tecido mais frágil que o músculo, e ela tem várias funções. Uma delas é essa maleabilidade que a gente tem para lidar com as pressões do dia a dia que esse abdômen sofre. Né? No dia a dia, respirar pode aumentar a pressão, vai aumentar a pressão do teu abdômen, porque o diafragma desce quando a gente inspira
e a gente diminui o tamanho dessa cavidade abdominal. Se a gente diminui o tamanho da cavidade, a gente tem aí um aumento de pressão e essa pressão precisa ir para algum lugar. Então, quando a gente tem esse tecido conjuntivo, ele ajuda nessa maleabilidade. O que, um assunto mais para frente, mas é um problema que a gente encontra na paciente que passou por uma cirurgia plástica, uma abdominoplastia, onde os reto-abdominais foram suturados. Por que que fica aquele aspecto tão artificial no abdômen? Né? Um dos motivos é porque não tem mais esse espaço entre os reto-abdominais que deveria existir, certo? Então, a gente fala muito em diástase fisiológica e diástase patológica. A diástase fisiológica é, então, essa distância normal que a gente tem entre os músculos do reto abdominal. Ela pode ser de aproximadamente 2 centímetros até 2,5 centímetros. Não existe ainda um consenso muito exato na literatura dessa distância. Tem literatura que fala de 2 centímetros, outras de 2,5 centímetros. Tá? Eu escolho trabalhar com 2 centímetros como aceitável e acima disso eu já penso numa diástase patológica que precisa de uma intervenção, ela precisa de um tratamento para não causar um problema maior no futuro. Que esse é o grande problema da diástase, ela não é só uma questão estética, né? Ela é uma questão também funcional. Ela atrapalha a função do corpo dessa mulher, ou homem, porque homem também tem diástase, né? É que como eu trabalho muito com pós-parto, com mães, a gente acaba falando mais em mulheres, mas homens também têm. Então, essa diástase acima de 2 centímetros, ela precisa de tratamento. Se ela não for tratada, ela vai causar uma série de disfunções, né? E pode até se tornar uma hérnia abdominal, que aí é um problema mais grave, mais sério ainda a ser observado. Aqui a gente tem, então, alguns tipos de diástase, tá? Aqui, nesse primeiro desenho, a gente vê um corpo normal, como eu falei para vocês, ó, não tem músculo colado, ele não é unido. Existe uma separação entre eles. Essa aqui é a nossa linha alba. Então, a linha alba é de tecido, formada de tecido conjuntivo, principalmente colágenos tipo 1 e 3, certo? Aqui a gente vem para um outro tipo de diástase, tá? Faz aquele abdômen mais globoso, a gente tem uma diástase que vem de cima até embaixo, menor aqui em cima, maior no umbigo e um pouquinho maior abaixo do umbigo. Qual é o risco dessa diástase aqui? O maior risco, por ela ser maior nessa região umbilical, é que a gente possa desenvolver uma hérnia umbilical aqui. Esse outro tipo de diástase, inferior, infraumbilical, ela depende muito mais do tecido muscular. Então, o tratamento vai ser mais focado em cima da musculatura dessa paciente, tá? Nesse outro tipo de diástase, é uma diástase supraumbilical, tá? Essa diástase, a gente tem um risco de uma hérnia epigástrica aqui. E aqui a gente depende muito mais de tecido conjuntivo, não é tanto muscular. Nesse caso aqui, da diástase infraumbilical, um trabalho muscular resolve muito bem e muito mais fácil. Quando a gente tem essa diástase supraumbilical, a gente precisa pensar em várias outras coisas. A gente precisa pensar na nutrição, a gente precisa pensar na ingesta de líquidos dessa paciente, né? Isso tudo vai interferir na qualidade do tecido conjuntivo. E existem diversos tratamentos estéticos aqui, como por exemplo a radiofrequência, ele é excelente para ajudar a melhorar a qualidade desse tecido conjuntivo e ajudar no fechamento, na aproximação. Fechamento não, porque, né, como eu falei, não fecha. A gente não trabalha com fechamento de diástase, mas uma aproximação das bordas da musculatura do reto abdominal. E aqui, por último, a gente tem uma diástase maior a nível umbilical, que é onde o risco maior, de novo, é a hérnia umbilical.
passar aqui. Ok. Sintomas comuns da diástase abdominal. O que eu escuto das pacientes quando elas chegam para mim? Né? Eu tenho meu filho nasceu e parece que eu ainda estou grávida. Minha barriga continua ali, ela não quer ir embora. Eu faço vários tipos de atividade física, eu emagreci, eu já estou até mais magra do que eu estava antes da gestação, mas a barriga tá ali. E as pessoas perguntam para mim se eu estou grávida novamente. Então, esse aqui é um dos principais sintomas que a gente vê, né? As pessoas reclamam bastante, as pacientes chegam no consultório com essa reclamação. E outras reclamações, dores lombares. Se a gente não tem uma musculatura abdominal eficiente, ela não vai fazer a sustentação correta do teu corpo. Se ela não faz a sustentação correta, as dores vêm. Problemas posturais relacionados também, né? Perda de urina, mesmo que em pequenas quantidades, porque a gente já sabe que a musculatura abdominal, ela trabalha em sinergia com a musculatura do assoalho pélvico. Então, uma coisa muito importante quando as pacientes chegam para mim, eu não trabalho com a fisioterapia pélvica, tá? Mas sempre que a paciente chega para mim, eu sempre encaminho elas para uma avaliação de fisioterapia pélvica, elas apresentando ou não sintomas de perda de urina, tá? Independente dos sintomas que elas apresentem a nível pélvico, eu encaminho. Hérnias umbilicais é super comum, tá? Principalmente em gestação gemelar. Eu vejo muita hérnia umbilical no consultório. Hérnia epigástrica, a gente viu lá que dos problemas de um dos tipos de diástase, um dos problemas que a gente tem associado é a hérnia epigástrica, né? Que ela pode surgir. Fraqueza abdominal, elas reclamam que elas não têm força no abdômen para fazer determinadas atividades. E elas também reclamam muito de uma sensação de que os órgãos estão frouxos, estão soltos dentro do abdômen. Então, principalmente num pós-parto imediato, existe essa sensação, porque a gente, num pós-parto imediato, tem diástase, né? Toda gestante desenvolve diástase no último trimestre de gestação. Às vezes a gente recebe também paciente que iniciou uma gestação e procura desesperada, de novo, olha o pânico da diástase aí, né? Ah, eu tô desesperada, eu tô grávida, eu não quero ter diástase de forma alguma. E aí a gente tem que explicar que ela vai ter uma diástase durante a gestação. O que ela pode fazer é prevenir que essa diástase se torne grande demais, se torne um problema para o pós-parto ou até mesmo durante a gestação. Então, ela vai no terceiro trimestre ter essa diástase. A gente precisa dessa distensão que ela aconteça para que o bebê tenha espaço para crescer. E no terceiro trimestre é onde ele mais cresce, né? Então, ela vai ter uma diástase ali. A questão é o que ela vai fazer durante essa gestação para evitar que essa diástase seja muito grande e difícil de voltar sozinha no pós-parto ou de ser tratada num pós-parto, certo? Avaliação da diástase. Bom, eu vou falar um pouquinho da autoavaliação da diástase, mas eu não gosto muito dessa autoavaliação. Eu falo para as minhas pacientes, eu peço para elas não fazerem a autoavaliação por várias questões. Uma das questões é a paciente, ela não tem a sensibilidade necessária e o conhecimento necessário de anatomia do corpo humano para entender aonde que está essa diástase. Já aconteceu de paciente em tratamento chegar para mim após 2, 3 sessões de tratamento, onde a diástase já estava recuperada, já tinha vindo para um valor considerado normal e fisiológico, e ela chegou para mim e ela disse assim, a minha diástase abriu de novo. Como assim? Ah, eu deitei lá, fiz o exame, palpei meu abdômen, apertei aqui e ali,
fiz lá daquele jeitinho que eu vi na internet que a gente faz, e eu senti que estava aberto de novo. E aí eu fui examinar, fui palpar, não estava. Era neura, medo, porque ela não tem a mesma sensibilidade que os profissionais têm para perceber aonde estão as bordas desses músculos. Para avaliar uma diástase, você pode ver que aqui nesse desenho, nessa foto aqui, ela está com uma elevação bastante grande de tronco para sentir. Então, uma pessoa que não está acostumada a avaliar uma diástase, que não está acostumada a ter essa percepção na ponta dos dedos de onde estão os músculos, ela vai precisar fazer uma flexão de tronco muito grande para gerar uma contração forte do reto abdominal, para ela sentir, ela conseguir perceber onde ele está. E aí essa avaliação deixa de ser fidedigna, tá? A diástase, a gente mede ela com o mínimo de esforço, o mínimo de contração dessa musculatura. Então, outra questão importante que acontece relacionado a essa autoavaliação é que elas ficam lá todos os dias, pressionando e fazendo teste e fazendo esse esforço, e a gente sabe que esse é um esforço que prejudica, aumenta, né, a chance de piorar essa diástase, ou impede até, atrapalha o tratamento. Esse tecido conjuntivo ele está fragilizado e ela vai ficar ali forçando, aumentando a pressão do abdômen e forçando com as mãos o tecido conjuntivo, então isso pode atrapalhar o tratamento. Então eu não sou muito a favor dessa autoavaliação de diástase, tá? Eu falo para as minhas pacientes, quando eu faço o exame físico nelas, eu palpo a diástase, pego a mão delas, coloco no abdômen e peço para ela perceber, para ela tentar sentir esse músculo, para ela perceber onde ele está. E depois de iniciado o tratamento, eu peço que ela não faça mais. Apenas na consulta, quando ela retornar, onde eu vou fazer o exame, e se ela quiser de novo fazer a palpação e sentir, ela vai fazer junto comigo, até para não causar essa neura de a minha diástase piorou, aumentou de novo, tá? Que é o grande medo. Muitas vezes o que acontece, elas vão para casa depois da sessão e aí acabam fazendo alguns esforços, algumas coisas que eu pedi para elas evitarem, carregam muita carga, etc. E daí elas ficam achando que aquilo ali, pronto, acabou. Minha diástase piorou, eu perdi todo o tratamento. Então eu peço para elas evitarem de fazer essa autoavaliação, tá? Mas a avaliação da diástase, que a gente faz em consultório, ela não se trata apenas da distância entre os músculos. A gente trabalha com essa questão da distância para saber, né, a medida dessa diástase, mas a gente também trabalha com a profundidade. O que a profundidade dessa diástase me diz? A qualidade do tecido conjuntivo. Lembra que a gente falou que ele é bem importante, né? Ele tá ali no meio, unindo esses músculos. Se eu tiver um tecido conjuntivo de boa qualidade, no momento de um esforço como esse que está aparecendo aqui nesse desenho, esse tecido conjuntivo ele vai gerar uma tensão entre os músculos e não vai permitir que os músculos se afastem ainda mais. Então, a gente busca essa boa qualidade de tecido conjuntivo também, não só aproximação de bordas, tá? E se esse tecido conjuntivo tiver de uma qualidade, quando ela tiver um aumento de pressão no abdômen, por exemplo, quando ela tosse, quando ela dá risada, quando ela espirra, faz uma atividade física, carga, né? Pega o filho no colo, pega uma sacola do supermercado, tudo isso são coisas que aumentam a pressão. E se o tecido conjuntivo não tiver de qualidade, ele não gera tensão entre os músculos e os músculos se afastam ainda mais. E conforme a intensidade desse esforço, é ali que ela pode até acabar desenvolvendo uma hérnia abdominal, seja umbilical, seja epigástrica, vai depender ali de como que está o tecido conjuntivo e de qual seria esse tipo de diástase que a gente identificou na paciente, tá? Então, a gente mede
desde a borda do externo até o púbis, a gente mede a distância e a gente mede a profundidade desse tecido conjuntivo. Isso é muito importante também. Importante lembrar, tá? Eu sempre lembro as minhas pacientes, os abdominais convencionais. Durante o tratamento, eu peço que elas evitem todo e qualquer tipo de abdominal convencional, elevação de tronco, né? Flexão de tronco, seja também a elevação de pernas, porque isso tudo vai aumentar muito a pressão intraabdominal. E se a musculatura dela não estiver trabalhando de forma eficiente, ela não vai conseguir sustentar esse excesso de pressão. E se eu tiver um tecido conjuntivo ruim, de má qualidade, esse músculo vai se afastar ainda mais, né? E aí eu corro o risco de desenvolver outros problemas associados. Colocar a barriga para dentro nem sempre significa que ela está contraindo os músculos. Na minha avaliação, eu sempre peço para minhas pacientes, contrai o abdômen para eu ver. Elas contraem. Aí eu digo, contrai mais, mais, mais. Elas, daqui a pouco, eu não consigo mais. E aí eu digo, não, mas é que você não contraiu o teu abdômen ainda, não é? Não consigo mais, você ainda não contraiu. Ela botou a barriga para dentro, mas os músculos não contraíram, né? Muitas vezes eu vejo elas fazem uma apneia inspiratória, elas puxam o ar e trancam o ar e se esticam inteiras para contrair, na tentativa de contrair esse abdômen. E a gente sabe que a musculatura abdominal está associada com a expiração, com soltar o ar. Então, uma inspiração durante esse momento não tá legal. Também é uma questão que a gente precisa estar atenta, como que funciona a respiração da nossa paciente, tá? Então, colocar a barriga para dentro nem sempre significa que você está conseguindo contrair a tua musculatura abdominal. Muito importante é que a gente precisa trabalhar os músculos do abdômen de uma maneira muito específica. Aquela maneira antiga que a gente via na academia de flexão de tronco, a gente já sabe que aquilo ali funciona muito bem para gerar hipertrofia dos reto-abdominais. Perfeitamente. Vai gerar uma hipertrofia dos reto-abdominais se ela fizer uma contração eficiente, tá? E se ela não tiver também um tecido conjuntivo de má qualidade. Porque se ele tiver de má qualidade, ao invés de contrair, esses músculos se afastam e acabam até relaxando mais. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo nesse abdômen, o que está falhando ali, quais músculos estão falhando, né? Que é um grande problema relacionado à diástase abdominal, essa fama que a diástase ganhou hoje em dia, é que as pessoas se preocupam apenas com a diástase, apenas com a musculatura superficial, principalmente os reto-abdominais. E muitas vezes a disfunção está em outros músculos, tá? Então, a gente precisa avaliar toda a musculatura abdominal, avaliar a questão postural, avaliar a respiração e encontrar onde a gente tem problemas, onde estão os problemas dessa paciente, para tratar cada um desses problemas da maneira correta e específica. Então, quando a gente trata uma diástase, é importante saber disso, a gente não trata apenas uma diástase, tá? Não existe isso. E existem muitos outros fatores, tá? Além da diástase abdominal, então, que aumentam a circunferência, que podem aumentar, influenciar nesse aumento da circunferência abdominal. Como eu estava falando aqui, se eu tiver uma paciente que não sabe contrair a musculatura na expiração, provavelmente eu tenho ali uma disfunção bem importante de uma musculatura mais profunda, o transverso do abdômen, ele não está funcionando, trabalhando da maneira correta. Tem um testezinho que eu faço no consultório que as pacientes assustam, né? Eu uso esse como teste e uso também dentro do tratamento.
É um testezinho, uma dicasinha, um testezinho bem simples. Um balão, uma bexiga. Barato e simples. Você vai pegar esse balão, você vai dar para sua paciente e vai pedir para ela encher o balão. E você vai observar. Eu gosto de filmar, eu pego o celular e filmo o que está acontecendo com aquele abdômen na hora que ela enche o balão, para mostrar para ela o que está acontecendo depois. Porque existe a percepção e existe o visualizar também. Eu acho isso muito importante, que a paciente veja o que está acontecendo com o corpo dela, né? A percepção é totalmente diferente quando existe o visual associado. Então, eu dou um balão para ela encher, observo e filmo e mostro para ela o vídeo. Quando eu tenho uma musculatura ineficiente e disfuncional, esse abdômen infla pra caramba. E aí, no meu tratamento também, mais lá para frente, quando ela conseguir aprender a respirar corretamente, conseguir aprender a fazer a contração de todos os músculos do abdômen, não apenas do reto abdominal, quando ela conseguir aprender tudo isso, eu vou usar de novo o balão, mas não como um teste, mas como um exercício, né? Então, ela vai aprender a encher o balão de forma correta. Eu brinco com elas já na avaliação. Você vai sair daqui enchendo balão, sabendo encher balão pela primeira vez na vida, de maneira correta. Então, é uma coisinha muito simples, super barata, fácil da gente ter, fácil delas terem em casa, né? Principalmente pacientes mães, que têm criança pequena em casa, geralmente elas têm um saco de balão guardado em casa. Então, fica muito fácil de usar isso no tratamento, tá? Então, a dica do balão, eu gosto de pedir para elas, enche o balão e observa o que está acontecendo com o abdômen. Ali a gente já consegue enxergar se tem uma diástase, dá para enxergar também. A gente consegue enxergar como é que está esse processo respiratório, como que está essa função de todos os outros músculos do abdômen, transverso, oblíquo interno, oblíquo externo, reto abdominal, e a gente consegue ter uma visão bem ampla de tudo que está acontecendo ali. No caso, eu não trabalho com fisioterapia pélvica, mas quem trabalha com fisioterapia pélvica consegue ver ainda o que está acontecendo com esse assoalho pélvico, com esse aumento de pressão. Então, uma coisa super simples que gera um super aumento de pressão, e aí a gente consegue observar várias coisas que estão acontecendo nesse corpo, tá? E aí depois a gente consegue também usar esse mesmo artifício no tratamento. E quando elas finalizam o tratamento enchendo o balão de maneira correta, é uma alegria, elas saem pulando do consultório. E ele se torna até um exercício abdominal, porque quando a gente contrai a musculatura do abdômen de forma correta, durante o momento que você vai encher o balão, o abdômen faz uma força fantástica. Ele se torna até mais eficiente que muitos outros abdominais que ela costumava fazer antes. Então, uma coisinha muito simples, muito básica e muito bacana de aplicar. E, para finalizar, uma frase que eu adoro, do meu mestre, que eu amo de paixão: evoluir não é uma opção, é uma obrigação. Então, estudar, pesquisar, se informar, para estar sempre trazendo o que a gente tem de melhor para os nossos pacientes, para os nossos clientes no consultório, na clínica. E sempre tem coisa nova surgindo aí, né? Na área da saúde mesmo, graças a Deus, a gente tem aí muita pesquisa acontecendo com muita frequência. E a gente tem que estar sempre correndo atrás de tudo que tem de novo, né? Quem não lembra que há uns anos atrás o ovo era o vilão, não podia comer ovo. Hoje, coma 10 ovos por dia. Então, temos esse exemplo aí, né? Que a gente tem que estar sempre, então, pesquisando, sempre evoluindo, porque sempre tem coisa bacana, nova surgindo, e a gente tem que estar sempre se informando. Vamos lá.
Deixa eu ver aqui. Tem algumas coisas no chat. Vamos ver o que tem no chat. Se alguém fez alguma pergunta. Dani, lesão nos ombros e impossibilidade de medicação pela amamentação. Posições que evitem o uso dos ombros. Eu não sei, Dani, se você... Deixa eu ver se a Dani ainda está aí. Acho que ela já saiu. Eu ia pedir para ela abrir o microfone e fazer a pergunta, que eu não entendi direitinho o que ela quis perguntar em relação à posição que evitem o uso dos ombros. Talvez na amamentação, enfim. Eu sempre faço essa instrução com as minhas pacientes também em consultório de como posicionar para amamentar sem sofrimento, sem dor. Né? Porque essa dor, esse sofrimento, ele acaba passando também para o bebê. E aí aquele momento que deveria ser um momento de ligação entre mãe e filho, de prazer, acaba se tornando um momento sofrido, né? Então eu sempre indico que elas usem, sempre procurem ter um lugar para facilitar a vida delas, né? Ter um lugar certo para fazer essa amamentação, uma poltrona no quarto do bebê ou um cantinho no sofá na sala, e deixa ali várias almofadas e travesseiros do lado dela. E aí na hora da amamentação, ela vai colocar esses travesseiros no colo dela, deixar bem alto, e ela vai colocar o bebê ali em cima e com os braços ela vai só suportar esse bebê, ela vai sustentar o bebê com os braços para ele não cair, né? Mas ela não vai precisar segurar ele com força, com os braços, e acaba, né? Quando o bebê tá maiorzinho mesmo, fica pesado, fica difícil. E elas acabam vindo muito no consultório e se queixam muito de dores nos ombros, nos braços e na coluna devido ao peso do bebê na hora da amamentação, tá? Então, essa é uma dica que eu costumo dar durante os tratamentos, de como segurar o bebê nessa amamentação, porque isso também influencia nesse tratamento desse abdômen. Se ela senta de uma maneira ruim, porque se ela tá com dor, ela vai ficar procurando várias maneiras de se acomodar para não sentir dor, e isso acaba também prejudicando esse tratamento, tá? O muscular resolve com musculação? Abre aí, Andréia. Pode abrir o microfone e pergunta. Espera aí que tá com o microfone fechado. Deu. Então, acho que no decorrer ali tu respondeu um pouco, mas quando já fez o tratamento, por exemplo, se hoje eu quiser fazer... Tá me ouvindo? Tô. Se Pode hoje eu falar. quiser fazer musculação, é tranquilo ou corre o risco de eu, de novo, ter diástase? Como é isso? Depois que fechou, acho que pode ter de novo a vida toda, né? Mas, enfim, é isso. Se a tua musculatura tiver funcional, você estiver conseguindo de novo contrair a musculatura da maneira certa durante a atividade física, você pode voltar a fazer qualquer atividade física, inclusive os abdominais com flexão de tronco. Se você Tá. ativar a Tem que aplicar musculatura da o maneira equilíbrio. correta, né, a musculatura toda do abdômen, desde o transverso, oblíquos, ativar tudo correto, da maneira certinha, você pode fazer o exercício que você quiser. Sim, do Porque mesmo aí, jeito que a gente faz no final com o balão, aí segue fazendo tudo assim que é tranquilo. Entendi. isso, exatamente, você vai poder fazer os exercícios que você quiser. Por exemplo, tem paciente que me procura querendo hipertrofia do reto abdominal, querendo o desenho dos quadradinhos ali, o tanquinho. Para isso, ela vai precisar trabalhar exercícios com flexão de tronco, por exemplo, né? Exercícios mais ativos, mais fásicos. E aí ela vai precisar desses exercícios. Então, se ela tiver uma musculatura funcional, que está trabalhando de maneira correta, ela vai poder fazer esse exercício tranquilamente, sem riscos, né? Claro, a gente vai ter ali um aumento de pressão abdominal. Ela vai ter que, de alguma outra maneira, fazer a gestão correta dessa pressão, tá? Ela vai ter que trabalhar para essa pressão diminuir.
que ela teve um aumento de pressão durante o exercício. Obrigada. Deixa eu ver. Hérnia umbilical, só cirúrgico? Como melhorar aspecto de quem tem hérnia umbilical? Fernanda. Fernanda, a hérnia umbilical ela não é necessariamente só cirúrgica, tá? A gente consegue melhorar muito. A gente trabalha com aproximação das bordas da musculatura do abdômen, né, dos reto-abdominais, e a gente trabalha de novo com essa função da musculatura abdominal. Restabelece a função correta do abdômen, da musculatura como um todo, para que aquela hérnia não aumente e melhore o aspecto. Então, sim, a gente consegue tratar uma hérnia umbilical de maneira conservadora, sem cirurgia. Dani, o vídeo ficará gravado, preciso atender meu bebê. Ela saiu lá. Tá. Vai ficar gravado, eu vou deixar ele vai ficar alguns dias lá disponível no site. Eu gravei ele aqui, quase que eu esqueci no começo. Aí depois eu me lembrei, fui lá e comecei a gravar o vídeo. Ele vai ficar gravado, vai ficar disponível lá no site por alguns dias, tá? Vai ficar aproximadamente uma semana lá. Fala um pouco, dica de como ajudar a aluna que tensiona demais o abdômen quando expira e tem uma respiração invertida. Bom, aí a gente, primeiro de tudo, com o paciente, a gente tem que ver como é que tá essa respiração. Tá invertida? Ok, vamos tratar a respiração. Depois que a gente tratar a respiração, muito disso já muda. Essa tensão excessiva do abdômen, esse travar, né, que a gente chama de travar o abdômen, isso tudo já muda muito quando a gente muda a respiração. A gente tem que ver por que ela está travando esse abdômen, por que ela está tensionando demais esse abdômen durante o exercício, né? Que músculos que ela está travando, o que ela está fazendo e ensinar ela a contrair um por um dos músculos. Então, a gente... É difícil, assim, não tem muito como eu ensinar aqui, mas, enfim, eu vou trabalhar com a minha paciente a percepção do transverso, eu vou trabalhar com ela uma percepção dos oblíquos, eu vou trabalhar com ela a percepção do reto abdominal, para que ela entenda como que cada um deles contrai, qual é a sensação, para ela conseguir contrair eles da maneira correta. Mas antes de qualquer coisa, primeira coisa, tratar essa respiração. Reestabelecer uma respiração correta, adequada, tá? Não tem como eu mexer em mais nada se eu não conseguir trabalhar com ela numa respiração correta. A diástase pode também ser emocional. Pode, Maria Antônia. Tá? A gente vê muitas mulheres ali com problemas emocionais que têm muita dificuldade de fazer a gestão dessa pressão do abdômen, altera a respiração de novo, né? Esse diafragma ele fica mais rígido, mais baixo, e aí a gente tem uma pressão ainda mais elevada nesse abdômen. Então, a questão emocional também é importante. Eu costumo brincar que fisioterapeuta é um pouco psicóloga também. Com toda certeza. Porque a gente também tem que conversar com a nossa paciente e entender o todo, né? Tudo que está acontecendo naquele entorno. Se ela tem problemas dentro de casa, quantos filhos ela tem, qual a dificuldade que ela tem em lidar com esses filhos, se ela tem ajuda, se ela não tem ajuda, se ela trabalha, se ela está estressada no trabalho. Então, tudo isso a gente tem que conversar com a paciente, tem que entender e, de alguma maneira, tentar encontrar uma maneira de ajudar essa mãe nesse momento, né? De novo, eu falando de mãe, mas não só mães, né? Mas como é o que eu tenho mais comum no consultório, eu acabo falando muito na mãe. Então, sim, a gente tem essa questão do emocional que a gente precisa estar muito atenta, prestar muito atenção nisso. Muitas vezes acontece de você estar no tratamento com a paciente e a paciente, ela até evolui,
mas ela não evolui dentro daquilo que você esperava que ela evoluísse. E aí você tem que ver o que está acontecendo. Tem alguma coisa está acontecendo com essa mulher, com essa pessoa, que esse tratamento não está evoluindo da maneira esperada. E na maioria das vezes a gente vai encontrar uma causa emocional ali. Na maioria das vezes a gente vai encontrar um problema emocional relacionado com essa dificuldade na evolução da paciente. Na ginástica hipopressiva, a gente trabalha muito essa questão do emocional, né? A gente fala, quando você fizer teu curso, a Maria Antônia quer fazer o curso de hipopressivo, quando você fizer, você vai olhar e vai dizer, bem que ela disse. A gente fala o tempo inteiro do sistema emocional. O sistema emocional, ele influencia na postura. Gravemente, né? Isso mesmo. E se a gente tem uma influência na postura, a gente vai ter uma influência nesse abdômen também, inclusive nessa diástase, né? Então, tem várias questões que precisam ser abordadas. Por isso que a ideia desse tema, né, descomplicando a diástase, a gente tem que desmanchar ela em várias coisas, mostrar que não é que ela não é complicada. Não, ela é complexa. Tem vários fatores, mas a gente está tentando, então, esmiuçar esses fatores, estudar um por um, ver o que a gente pode fazer de melhor para ajudar as nossas pacientes. Né? Então, a questão emocional é uma questão bem importante. E é um dos temas, inclusive, que eu quero abordar numa das lives lá do Instagram. Tá? Já é um dos temas que eu separei para a gente falar lá no Instagram, que é essa questão emocional, a questão de reencontrar a identidade, que é uma coisa que eu vejo muito nas mães, que elas é como se elas perdessem a própria identidade. Elas deixam de ser a Maria Antônia, mulher, e passa a ser a mãe do Joãozinho. Entendi. E aí ela perde essa identidade e ao mesmo tempo ela se sente refém do bebê, porque o bebê ela tem que estar sempre grudada com ele, porque o bebê tem que trocar fralda, porque o bebê está com fome e a mãe tem que amamentar, e aí o pai não pode fazer nada, porque é a mãe que amamenta no peito, né? Quando é a amamentação exclusiva. E aí ela olha no espelho e ela olha aquele corpo, ela não reconhece aquele corpo, que é uma das declarações que eu escuto em consultório. Eu olho no espelho e eu não sei quem é aquela pessoa que está lá. Eu não conheço mais aquela pessoa. Aquele lá não é o meu corpo. E aí elas passam por uma crise de identidade e uma crise emocional também em relação à estética, porque a gente fala muito de função, claro, é o nosso objetivo principal, mas essa mulher procura a gente, não é pela função. Quando ela procura a gente para um tratamento abdominal, de reabilitação abdominal, ela procura a gente pelo estético. Tá? Tanto é que quando eu encaminho as pacientes e peço que elas passem por uma fisiopélvica, por uma avaliação de fisiopélvica, algumas apresentando, inclusive, sintomas de incontinência urinária, e eu explico, olha, isso não é normal, você não, né, você é muito jovem para passar por isso, você precisa tratar, isso pode causar problemas mais graves no futuro, vamos passar numa fisiopélvica, fazer uma avaliação. Não, mas eu vim aqui para tratar o meu abdômen. A incontinência urinária, por enquanto, ela coloca um absorvente e ninguém está vendo. E aí ela também fecha os olhos para aquilo e não quer ver. Ela está vendo no espelho. As pessoas, às vezes, ela tem vergonha do próprio corpo. Eu já atendi mulheres que têm vergonha de tirar a roupa na frente do marido, que tem relação sexual com o marido de roupa, de camiseta, porque não querem que o marido veja o corpo delas. E aí, à medida que você vai restabelecendo a função desse abdômen e melhorando a estética, aí ela vai enxergando o problema que é aquela incontinência urinária também. E aí, ao fim do tratamento, ela me pede: eu quero ir lá fazer a avaliação da fisiopélvica que você me indicou lá no começo.
né? Então, a gente tem que estar atento com tudo isso. A gente fala muito de função, né? Fisioterapeuta, educador físico, a gente se preocupa muito com a função, mas a gente tem que entender que a paciente não está preocupada com a função quando ela veio aqui. Quando ela chegou no consultório, ela está preocupada com a estética, com o que ela vê e com o que as pessoas veem. Então, a gente tem que estar atenta a isso, né? E ajudar também essa mulher nesse sentido, porque isso aí também é uma questão emocional. Obrigada. Nada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o áudio e falar. A Patrícia falou que gostou da dica do balão. A dica do balão todo mundo adora. No consultório, a Andréia é minha paciente, gente, tá? E ela é apaixonada pelo balão. Ela ama fazer o exercício do balão, tá? A Ju também já foi minha paciente, mas a Ju não teve o exercício do balão. O exercício do balão é mais recente, é coisa nova. Letícia, Pode falar, Adriane. tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu que te fiz a pergunta lá dessa respiração, o contrário. Ah, sim. Tá. A questão do balão, essa dica do balão, deve funcionar bem, né? Depois que ela aprender como que funciona a respiração correta, tá? O balão é fantástico, como uma propriocepção também. Só que a gente não pode simplesmente entregar o balão para ela e não passar um tratamento antes. Então, eu primeiro, antes de entregar o balão para a paciente, eu faço o teste, é bacana para ela visualizar o quanto essa respiração está errada e disfuncional. E aí ela visualiza, ela entende, né? Quando ela visualiza, ela entende melhor. E se ela entende melhor, facilita também o nosso lado para o tratamento, tá? Então, o visualizar para mim é muito importante, por isso que eu não peço apenas que ela veja, que ela perceba. Eu filmo e mostro o vídeo para ela. Entendi. Não, Né? é porque eu estou trabalhando essa percepção com ela, mas ela acha muito difícil, ela já não tem muita paciência, sabe? Assim, depois do curso do hipopressivo, eu fiz o curso até aquele abdominal progressivo, sabe? Para mim entender. Porque eu vim de um quadro que eu estou me cuidando, né? E cuidar melhor das minhas alunas. Mas, assim, eu nunca peguei ninguém que fosse... nossa, sabe? Tá... Ela não traz, ela não consegue sentir as pés dessa barriga, sabe? Ela não sente. Deitada é tranquilo, mas de pé, Então, quando eu ponho ela sentada. Então, uma coisa que você, como você falou que está iniciando nesse campo, você vai ver muito isso, tá? É legal você estar com um caso complicado já de começo, para você, próxima vez que aparecer um caso desse, vai ser fácil, vai ser moleza, tá? Mas o que acontece? Elas não têm muita paciência, é aquilo que eu te falei, elas querem o estético. E elas não associam o estético com a respiração. Ela já é uma mulher linda, magra, um corpo legal, uma cintura, só que aquela barriguinha que ela tem, na verdade é postural, que ela tensiona, porque a diástase dela não é nem patológica. Que ela tensiona e se incomoda ela. Então, porque ela não está contraindo a musculatura como um todo de maneira correta, né? Ele inspira correto, a hora que ela solta o ar, em vez desse abdômen entrar, né, dela ativar o transverso, faz a barriga, aí ela ainda tensiona ela, sabe? Fica aquela barriguinha dura. Então, o balão pode ser bacana para uma visualização, num primeiro momento, né? Às vezes, o que pode estar faltando na tua cliente é ela visualizar o que está acontecendo. É incrível quando você faz a visualização, como muda. Você tenta, de todas as maneiras, vários tratamentos, várias propriocepções, toque, ensina vários exercícios diferentes e a paciente
não entende, não consegue fazer, não tem jeito. E aí você pega, você faz um vídeo ou você faz uma foto daquilo que do que você está enxergando e que ela não consegue perceber, e aí você mostra para ela. Você É, mostra e explica para ela o que está acontecendo. ela fala assim, eu não consigo puxar essa barriga para dentro. Do jeito que ela faz, ela empurra a barriga, sabe? Então, mas às vezes só é um detalhe tão pouco, tão pequeno, que a gente acha que é um detalhe tão bobo, tão besta, que não vai mudar, e vai, ele faz toda a diferença. Eu acho que Essa é muito questão da visualização. uhum. Tá? Às vezes eu estou fazendo um tratamento postural com uma paciente e estou ali 2 semanas, 3 semanas e eu não consigo melhorar uma inclinação de eixo, por exemplo. E que ela não consegue entender, ela não consegue melhorar por mais exercícios que eu faça. Eu boto ela paradinha, ou durante o exercício eu faço uma foto, ou boto ela paradinha, faço uma foto, aí eu pego ela e olho, mostro para ela, você está vendo essa foto? Você está enxergando como você está inclinada, você está caindo para frente? Você não está reta? Você está vendo a linha do teu ombro, que ela não está alinhada com o teu quadril? Que ela tá mais para frente ou tá mais para trás, enfim, né? Cada caso é um caso. E aí elas olham e enxergam e elas é incrível. Uma semana depois elas voltam totalmente diferente, porque ela começa a cuidar essa inclinação também no dia a dia dela, Uhum. não só nos exercícios. E aí É. ela altera isso quase que sozinha. Uhum. Entendeu? Então, de repente, se você usar essa técnica do balão, esse truquezinho do balão, bota ela para encher o balão e filma ela de perfil, que é mais assustador. De frente, a gente não se assusta tanto, a gente se assusta mais quando vê aquele barrigão inflar de perfil. Então, você filma ela de perfil, ela enchendo o balão, e aí você mostra para ela, você tá vendo? Isso aqui não pode acontecer. Vamos tentar encher esse balão agora, puxando essa barriga para dentro? E aí você Ela filma fica de assim, meu novo. Deus do céu, por que que eu não consigo puxar essa barriga? Por que que ela não entra? E assim, gente, e ela fica desesperada, ela já quis. Eu não posso desistir porque eu não encontrei nunca ninguém que me ajudasse isso, porque. Mas aí eu fui ver, observar, é a respiração dela. Ela, Então, aí você faz essa técnica de visualização com ela, mostra para ela o que você vê. isso é ótimo, porque eu faço isso muito comigo. Tem um exercício que eu não consigo, eu me Isso, filmo. Aí isso, eu então, funciona. consigo, Você viu que funciona? Você faz com você. eu me filmo e me olho. Isso, então, Legal, Letícia. o que que eu faço com as minhas pacientes? Eu faço o que eu faço com as minhas pacientes, eu faço comigo. Eu acho super importante a gente testar na gente. Seja o exercício, seja o teste, a gente faz na gente e aplica na paciente. Então você já aplica em você essa técnica de visualização, né? De ver o que, que ela está fazendo, de ver o que está acontecendo, o que está errado, de se autoanalisar. Faz isso com ela. No momento em que ela se enxergar de fato, pode ser que dê um clique. Às vezes está faltando aquele cliquezinho para virar a chavezinha e mudar. E aí, às vezes, só de visualizar, isso já ajuda, né? Mas existem diversas técnicas que a gente aplica para melhorar essa respiração, tá? Se isso não funcionar, existem outras técnicas que a gente pode aplicar para isso. Então, se você tentou de tudo e não conseguiu ajudar ela a melhorar a respiração, você pode encaminhar ela para uma fisioterapia respiratória, que aí a fisioterapeuta ela é especializada nisso, ela vai saber ajudar essa paciente com outras ferramentas que ela tem à disposição dela, vai melhorar essa respiração e a paciente volta para você. Depois de tratar da respiração, ela te encaminha a cliente de volta, ou a cliente não precisa parar de fazer os exercícios com você enquanto está trabalhando a respiração com a fisiorrespiratória. Ela pode continuar as duas coisas juntas, né? Muitas vezes a gente vê assim, eu vejo com colegas, já ouvi de colegas a questão assim, mas se eu encaminhar
para outro profissional, fisioterapeuta pélvica, a fisioterapeuta respiratória, eu vou perder essa paciente, ela não vai voltar para mim. Aí que você se engana, eu sempre Não, falo. entendi. Não, Ela volta, porque ela criou a confiança que você encaminhou ela para o lugar certo. Como você disse, até hoje ninguém conseguiu ajudar ela. E só de você dizer para ela, olha, vamos lá na fisiorrespiratória fazer algumas sessões. Cara, a Adriane sabia o que estava de errado comigo e ela soube me ajudar. Então é com essa profissional que eu tenho que ir. Tá? Então, assim, você não... uma cliente nessa área. Vai ser ótimo. Isso, Ótima dica. se você não conseguir de forma alguma ajudar ela, pede ajuda de uma colega para fazer essa parte que você não está conseguindo. A gente tem tantas ferramentas, né, que a gente pode usar na fisioterapia e também na educação física para ajudar os clientes, os pacientes da gente, e a gente tem que lançar a mão. Não, a gente fala muito, né? A Soli é minha colega de Calfrier lá, e a gente fala muito, né, Soli, que as pessoas chegam para os cursos de hipopressivo achando que vão descobrir ouro no final do arco-íris, que o hipopressivo vai resolver tudo. O hipopressivo não resolve tudo. Ele é mais uma ferramenta que a gente tem nas mãos para tratar as pessoas que chegam até a gente. E, às vezes, para eu chegar num tratamento de ginástica abdominal hipopressiva com a minha paciente, eu preciso usar outras ferramentas antes. E aí eu uso outras ferramentas antes para conseguir fazer com que ela execute corretamente o exercício hipopressivo. Porque se eu não conseguir, se eu tiver alguma disfunção ali que pode me atrapalhar no exercício hipopressivo, ela vai ficar insatisfeita, ela não vai melhorar, não vai adiantar. Não, eu nem entrei, não tem condições. Exatamente, exatamente. Progressivo, entender. Isso, e a gente também tem que lidar com essas frustrações delas, né? Como você disse, ela tá cansada de tentar trabalhar a respiração e não conseguir. Por que eu não consigo esse negócio, meu Deus do céu? É uma frustração que ela tem, né? E aí a gente também tem que aprender a lidar com essa frustração. Então, pegar, abraçar todas as ferramentas que a gente tem como profissional, tudo que tu já aprendeu até hoje na tua vida profissional, não só em cursos, porque a gente aprende em cursos e a gente aprende na vida, no dia a dia, no tratamento com a cliente. Aquilo que eu te falei, essa tua cliente vai ser uma escola para ti. Próxima vez que chegar outra para ti com um problema semelhante, você vai tirar de letra. Vai ficar fácil. Você vai olhar para ela e vai dizer, fácil, moleza, vambora. Entendeu? Então, a vida, né, é uma escola pra gente. A gente tem que usar todas as nossas ferramentas e tentar ajudar as pessoas da melhor maneira possível. Então, tenta ajudar ela tenta essa visualização do balão. E se você vê que não dá certo, que não conseguiu, e usou todas as ferramentas que você tinha disponível, encaminha ela para uma colega que tenha outras ferramentas que talvez possam ajudar ela. Certo? Certo. Valeu. Foi ótimo. Nada, imagina. Mas alguém quiser fazer alguma pergunta, fale agora ou cale-se para sempre. Para sempre não, né? Vai ter live amanhã no Instagram, vai ter live sexta de novo. Semana que vem a gente está aqui de novo. Se vocês quiserem sugerir também algum tema de interesse de vocês para a próxima live de Zoom, estou aberta. É isso, meninas. Então, vou dar boa noite para vocês. Vamos encerrar a nossa reuniãozinha de hoje. Foi muito bacana, fiquei muito contente. Acho que foi uma troca bacana.
Espero ter conseguido ajudar um pouquinho, esclarecer um pouquinho cada uma, algumas dúvidas. Se surgirem mais dúvidas, podem me mandar mensagem. Tem um grupo lá no Telegram, um canal que eu abri no Telegram, para facilitar esse contato da gente, essas conversas, né? E lá eu vou colocando as lives, os temas das lives. Então, quem quiser, tem o link lá no meu Instagram, tá? Para entrar no canal do Telegram, eu abri ele hoje. Então, vai ter sempre, todo dia vai ter uma live, então eu vou colocar lá o tema da live. Amanhã vai ter uma físio comigo, lá de Salvador, a Larissa. A gente vai trabalhar o assunto de quando buscar ajuda no pós-parto, né? Quando que eu vou procurar pela fisioterapia no pós-parto. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema amanhã. E eu vou jogando tudo lá no canalzinho lá do Telegram e vou jogando também lá no Instagram pra gente. Eu não bati foto, gente. Eu queria ter batido uma foto. Vamos lá, vou bater uma foto dessa tela. Agora já tem um monte de gente que saiu, uma pena, mas vamos lá. Pronto. É que a gente fica tão empolgada falando, e vai passando. Mas fiquei muito feliz. Muito obrigada. Então, quem ficou até agora, deu aqui 1 hora inteira de live, foi bacana.